Oi, pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E quando a gente fala em inteligência artificial no trânsito, muita gente ainda pensa em carros autônomos e tecnologias futuristas. Mas a verdade é que a IA já está presente nas estradas brasileiras há algum tempo, monitorando motoristas, identificando sinais de cansaço, detectando distrações e até ajudando a prever acidentes antes deles acontecerem. E o mais curioso, muitas dessas tecnologias já fazem parte da rotina de empresas de transporte e logística sem que a maioria das pessoas perceba. No episódio de hoje, a gente vai entender como funcionam esses sistemas e o que eles já conseguem identificar dentro de caminhões e veículos de frota e como a inteligência artificial está transformando a segurança nas estradas brasileiras. Você também vai conferir. Crise dos chips pode durar até 2027. Realme lança no Brasil celular com bateria gigante, visual premium e renovação automática da CNH não será tão simples quanto parecia. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E para entrar no tema do episódio, eu recebo hoje Paulo Buriti, gerente corporativo da Corpus, uma empresa especializada em soluções de telemetria, monitoramento e segurança operacional. Durante o papo, ele explica como funcionam as câmeras inteligentes que conseguem detectar o uso de celular, fadiga e até o microsono ao volante. Fala sobre o uso de inteligência artificial no combate ao roubo de cargas e conta como tecnologias que nasceram na Fórmula 1 acabaram chegando aos caminhões e frotas brasileiras. A conversa também passa pelos desafios da infraestrutura, pelo futuro dos veículos autônomos e pela transformação dos veículos em verdadeiros computadores sobre rodas. Paulo, primeiramente, muito bem-vindo ao podcast Canaltech. E eu queria já começar perguntando para você, né? Porque quando as pessoas escutam IA no trânsito, elas pensam muitas vezes num carro autônomo. Mas o que já existe hoje aqui no Brasil que a maioria das pessoas nem percebe? Existem várias inteligências artificiais que foram desenvolvidas para auxiliar o motorista, tá? Usando outras tecnologias, certo? Que diretamente estão ligadas ao trânsito, como ao auxílio ao motorista em tempo real, tá? Que isso é importantíssimo e isso vai ajudar muito a reduzir acidentes, pois trabalha diretamente na prevenção, tá? E um dado interessante que eu achei que a OMS diz que cerca de 90% dos acidentes tem relação com uma falha humana. Quando vocês analisam os dados das estradas, qual que é o comportamento mais perigoso que aparece com frequência? Nós detectamos principalmente quatro itens que são os que mais causam acidentes no trânsito atualmente, tá? O primeiro deles é a fadiga, né? Então, geralmente, motoristas que passam longas horas dirigindo, que costumam dirigir também durante a madrugada, e não tem aquele tempo de descanso, até mesmo obrigatório, né, cumprido. E um também dos principais é o uso de celular, né? Então, hoje, muitos acidentes são ocasionados devido à distração no uso do celular ao volante, tá? E o que mais surpreende vocês quando vocês começam a monitorar motoristas com IA, telemetria? O que mais nos surpreende é o cara saber que está sendo monitorado e mesmo assim cometer infrações sabendo que a câmera vai detectar. E o que a gente não consegue compreender é que a câmera ela vai lá e ela alerta ele de forma imediata, tá? Então existe essa interação com o motorista. Então vamos supor que ele esteja aqui dirigindo usando o celular. A câmera detecta que ele está usando o celular e automaticamente emite um alerta dentro da cabine falando: motorista, não utilize o celular enquanto estiver dirigindo. Se ele dirigir, por exemplo, sem cinto, ela também vai detectar que ele está dirigindo sem cinto e vai alertar para ele: motorista, não dirija o veículo sem cinto. Então, esses alertas são emitidos de forma automática, tá? A câmera faz esse trabalho sozinha, a inteligência artificial rodando dentro da câmera faz isso só. E o motorista, sabendo que tem isso, ainda assim acontece muitos casos de continuar cometendo essas infrações, né? Isso também depende muito da empresa e tudo mais. E Paulo, como funciona a aceitação dos motoristas em relação ao fato de estar sendo acompanhado, monitorado por inteligência artificial, uma telemetria? No início, eles criam uma objeção, tá, durante a implantação. O cara vai dizer: vai ter um negócio toda hora me monitorando, falando comigo e tudo mais. Eu não quero, não acho isso interessante, vai tirar nossa privacidade. Só que o que a gente quer, de fato, é evitar que aconteça um acidente. Quando eles entendem que
A câmera também está lá para proteção deles, porque, vou dar um exemplo, tá? Numa situação em que o motorista está dirigindo, acontece um acidente, em que não foi ele o causador, tá? E ele sabe que não foi ele. Antes era a palavra do motorista contra a palavra da outra pessoa que se envolveu no acidente ou das outras pessoas. E o motorista ele ficava meio que de mãos atadas, porque ele falava, olha, eu estava dirigindo na velocidade correta, estava dirigindo na minha via, e o cara veio fazer uma ultrapassagem perigosa, e ele acabou ocasionando um acidente, mas eu não tive culpa de nada. Tá? E aí o cara ficava essa questão dessa discussão. Com as câmeras, isso já muda, porque ela veio também proteger o veículo, né? E para você ter uma ideia, existe até, por exemplo, um alerta de colisão. Quando acontece a colisão, a câmera detecta que aconteceu e já alerta a central da empresa informando que aconteceu a colisão. Então não precisa o motorista ligar para lá, para avisar que teve um acidente, não. Ela já recebe o alerta e automaticamente ela já pode tentar entrar em contato com o motorista para saber o que está acontecendo. Ou acionar o SAMU, o que for, caso o motorista não atenda, não dê retorno, ou até mesmo a polícia para dar um apoio. E já aconteceu de o sistema identificar também um risco sério ou evitar algum acidente segundo antes dele acontecer? Você tem alguma história para contar para gente? Sim. A câmera, ela detecta quando ele está em uma velocidade, tá, que dificulte o freio e estiver muito próximo ao veículo da frente. Então, ela alerta o motorista de forma antecipada. Motorista, você está muito próximo do veículo da frente, se afaste. Porque ela consegue detectar o risco do acidente antes dele acontecer. Porque se o veículo da frente freia bruscamente, você não vai ter tempo de conseguir frear o seu veículo. E como que a IA entrou na guerra contra o roubo de cargas, né? Que a gente vê que isso é muito comum. Como que funciona essa parte? A inteligência artificial, para essa finalidade, tá, do roubo, ela vai funcionar em 2 âmbitos diferentes, tá? O primeiro é na roteirização, certo? Já existem roteirizadores que eles mapeiam os locais de risco em algumas regiões, tá? E esses locais de risco, eles atuam de forma direta, tá? Para evitar que o veículo passe naquele horário que mais tem roubo naquela localidade, tá? Então, isso funciona dessa forma no intuito de quê? Evitar locais mais perigosos, que foram mapeados dentro de outros incidentes que aconteceram antecipadamente, em outros dias, em outras épocas, tá? E isso faz com que a inteligência artificial, na hora de roteirizar por onde o veículo vai passar, ele evita esses locais mais inseguros, tá? Esse é um. Segundo, tá? Que a gente sempre gosta de relatar também é o quê? A utilização de equipamentos de segurança atrelados ao rastreador, né? Aí vai entrar a trava de baú, vai entrar itens de segurança de fato, como sensores, e principalmente agora a gente vai falar das câmeras, tá? Porque as câmeras, ela traz uma visão para o transportador que antes ele não tinha. Então, com a câmera ele vai conseguir saber qual era o veículo que estava dando apoio na ocorrência, quantos meliantes chegaram a abordar o motorista, qual foi a rota que eles levaram, se a câmera tiver áudio, ele vai conseguir ver o que foi que conversaram dentro da cabine. Então, assim, tem uma série de informações que são tratadas pela câmera, né, que ela traz para a empresa dados que antes ela não tinha, certo? A inteligência artificial hoje, ela faz até contagem de pessoas. Então, vamos supor que o motorista seja abordado e ele seja obrigado a dirigir e tem uma pessoa com ele na cabine. A câmera detecta que tem mais de uma pessoa dentro da cabine, a inteligência artificial faz essa contagem e envia um alerta para a empresa. Olha, esse veículo que estava apenas com um motorista, agora tem 2 pessoas na cabine e tem um risco de ser um assalto. E aí a empresa começa a monitorar de uma forma mais ao vivo, né, aquele veículo, para que ela consiga detectar o que está acontecendo, se é um roubo realmente, se o motorista está dando carona para alguém, uma série de informações. E quando vocês começaram a trabalhar, né, com esse tipo de tecnologia, o que mudou de lá para cá, né? Nós começamos a trabalhar na parte de telemetria, já está com 5 anos que nós trabalhamos com isso, né, uns 6, 5 anos. E o que acontece? A telemetria é um equipamento que ele faz uma leitura dos módulos do veículo, né? Então, bem parecido com o que é feito. A telemetria iniciou na Fórmula 1, tá? Então, as equipes de Fórmula 1, elas precisavam ter acesso ao dado de forma imediata. Consumo de combustível, desgaste de pneus,
se teve algum equipamento elétrico que deu algum problema, algum superaquecimento do motor. Então, as equipes de Fórmula 1, elas precisavam ter informação em tempo real. E por isso foi criada a telemetria para atender a necessidade deles. Então, de segundo em segundo, o equipamento fica mandando informações e no computador deles aparecia todos os dados chegando em real time, né? Quando trouxeram isso para os caminhões, as empresas elas também precisavam das informações e precisavam aplicar isso na sua frota. Para quê? Para identificar motoristas que freavam bruscamente, que tinham excesso de velocidade contínua, que não trocavam a marcha no tempo correto, que consumia muito combustível, e eles pegaram essa tecnologia, transformaram isso em dado e entregaram para as empresas que têm frota. Para quê? Para elas conseguirem economizar dentro da sua operação. Então, isso foi avançando até chegarmos na parte de câmeras com inteligência artificial, que é onde nós estamos hoje. E a questão dos carros autônomos, né, que ainda parece um pouco distante aqui no Brasil. O que realmente falta para que isso vire realidade? É tecnologia, infraestrutura, confiança das pessoas? Assim, no Brasil, nós temos algumas realidades que, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, a gente não encontra com tanta frequência, tá? E diferente do que muitas pessoas imaginam, Fernanda, a infraestrutura, ela pesa muito, tá? Porque ele precisa, por exemplo, carro autônomo, ele tem que ter as faixas bem pintadas para ele detectar que ele está andando corretamente. Ele precisa, claro, né, os buracos em si, que a gente sabe como que funciona aqui no Brasil. E também, um ponto que algumas pessoas não levam em consideração é o que é a educação de quem está no trânsito. As pessoas que estão dirigindo os veículos que não são autônomos, tá? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas têm muitos mau hábitos na direção, né? E o veículo autônomo não, ele está ali programado para seguir naquela velocidade, ele vai virar à direita, ele vai convergir à direita, convergir à esquerda, ele vai parar no semáforo, Então, assim, ele tem toda uma programação que ele vai seguir exatamente o que está programado na memória dele para ele executar aquelas funções pré-definidas. E além da infraestrutura, tecnologia que precisa também ter, aí precisamos também conscientizar a população para que eles sigam as normas de trânsito da forma correta, e aí sim, conseguiremos ser carro autônomos. E você olhando assim para frente, né, no futuro, como que você imagina o futuro das estradas brasileiras? Qual é a maior mudança que você acha que vai acontecer, que as pessoas ainda não perceberam que já começou? Já está sendo criada no Brasil uma malha de vídeo monitoramento em estradas, tá? Então, estão sendo implantadas várias câmeras em vários pontos da estrada para monitorar os veículos que estão passando ali realmente numa situação de segurança, certo? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu vejo que realmente é algo que precisa, e aí envolve questões políticas e tudo mais, que é a infraestrutura das estradas, tá? Mas que eu quero ressaltar que a gente percebe, assim, uma distorção muito grande, que parece até dois países, tá? Quando você trafega ali do sudeste, sul, um pouco do centro-oeste, você vê que as estradas são excelentes. Não todas, tá? Mas uma boa parte das estradas tem uma infraestrutura excelente, tá? E quando a gente sobe aqui para o Nordeste, uma parte do Norte, começamos a perceber que essa mesma infraestrutura que é aplicada aqui no Sul e no Sudeste não é aplicada no Norte e no Nordeste em sua majoritária, né? De forma majoritária. E que isso, querendo ou não, dificulta, porque o caminhão, por exemplo, que roda no Sul e no Sudeste, com certeza ele vai ter que rodar no Nordeste, no Norte, e aí o que acontece? A questão dos buracos, a questão das faixas que não são sinalizadas corretamente, a falta de acompanhamento nas estradas, então tudo isso impacta, tá? E aí é justamente isso que eu percebo que futuramente eu tenho esperança de que seja aplicada também no Brasil todo, né? Essa cultura de ter estradas duplicadas, estradas com uma infraestrutura muito boa, que dê também para os próprios motoristas que vivem nas estradas uma infraestrutura, que ele tenha um posto de combustível, que ele possa parar, que ele tenha uma estrutura boa ali para ele tomar um banho, descansar. Que a gente percebe que não é no Brasil inteiro que tem isso, entendeu? Falta muita infraestrutura também para eles.
Paulo, muito obrigada por essa conversa. Acho que foi um papo muito interessante, que mostra que a inteligência artificial no trânsito não é mais uma coisa distante, futurista, né? Que ela já está presente nas estradas brasileiras, ajudando a prevenir acidentes, identificar riscos e transformar a forma como empresas e motoristas lidam com a segurança e mobilidade. Muito obrigada. Fica o convite para você voltar para a gente conversar mais. Tá, vamos sim. Na hora que você precisar, se você convidar, a gente está aqui novamente, tá, Fernanda? E vamos agora para o giro de notícias. A crise global dos chips pode durar mais do que muita gente esperava. Um ex-executivo da Samsung afirmou que o mercado de semicondutores só deve voltar ao normal depois de 2027. E o motivo principal é a explosão da inteligência artificial, que está fazendo fabricantes priorizarem chips voltados para data centers e IA generativa, deixando menos componentes disponíveis para celulares, notebooks e eletrônicos do dia a dia. Com isso, especialistas já alertam para possíveis aumentos de preço e até risco de nova escassez no mercado de tecnologia nos próximos anos. E a Realme lançou oficialmente uma nova linha de celulares no Brasil, apostando forte em visual premium e bateria gigante. O novo Realme 16 5G chega com tela AMOLED de 120 Hz, até 12 GB de RAM e bateria de 6.500 mAh. O aparelho também chama atenção pelo design ultrafino, resistência à água e até um pequeno espelho integrado ao módulo de câmeras para facilitar selfies com a câmera traseira. Com preço promocional na estreia, a Realme tenta ganhar espaço no mercado brasileiro, oferecendo recursos avançados e um celular intermediário mais acessível. E a renovação automática da CNH não deve ser tão simples quanto parecia. Apesar do governo estudar formas de digitalizar o processo, exames médicos e algumas etapas presenciais continuam obrigatórios em muitos casos. A ideia é reduzir a burocracia para motoristas sem pendências, integrando sistemas como GovBR, Senatran e Detran estaduais. Mesmo assim, categorias profissionais devem continuar seguindo regras mais rígidas. Na prática, a novidade deve facilitar parte da renovação da carteira, mas ainda está longe de acabar totalmente com filas, exames e processos presenciais. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Natan Vieira e Paula Amaral. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Leandro Gomes e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!